justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou em seguir em saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento, quero ouvir, vai. Ali, tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou em seguir, caminhar, em saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Cinquenta e sete.
Nosso. Alô? Tá aí. Alô? Eu tinha testado. Pois é, você testou agora. Chega na hora. Alô? Isso. É o segundo. Primeiro. Nosso cordial boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. Iniciando o nosso último mês do ano, né? Mês de trabalho. Um mês que não tem 30 dias, né? Que quando chegar dia 20 já carou tudo, já parou tudo, né? Já estão todos em clima de festa. Então, um mês muito rápido, e aí a gente lembra sempre que iremos parar no dia 21 de dezembro. E assim é muito bom estarmos juntos para mais uma reunião, para mais um banquete com Jesus, com Bezerra, com os amigos espirituais. E assim precisamos nos preparar, né? Desligando o celular, elevando os nossos pensamentos, nos desligando lá de fora dos problemas, e sabemos são muitos, das dificuldades, são muitas, mas deixa lá fora. Quando a gente chegar lá, a gente resolve, com certeza com mais força, mais equilíbrio, mais coragem, e tudo vai se resolver no momento exato. Só que eu não posso dizer a vocês qual será esse momento, tá? Porque eu também não tenho esse poder, né? Mas Deus de misericórdia e amor sabe tudo, sabe o que é melhor para todos nós, e vamos simplesmente confiar. Vamos aproveitar este ambiente de luz, de paz, para renovar as nossas energias, né? E aprender um pouquinho mais. O aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Dalva, que dispensa apresentação, trabalhadora da nossa casa, e que foi pega assim, de repente, não mais que de repente, né? Porque o palestrante não pôde vir hoje. Está ouvindo não, Sérgio? Quer falar a placa antes de começarmos? Não. Então, e a nossa irmã Indalva, então, como eu estava dizendo, né? Aqui vem atender a nossa necessidade e trará o estudo desta noite a todos nós. Iniciando com a mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos de Barcelo pelo nosso irmão José, que tem como título Não Revides. Não revides a agressão verbal que tenhas sofrido. Toda semente lançada à terra germinará de acordo com a espécie. A calúnia, após ecoar, acaba tornando ao ponto de origem. A consciência articula contra quem trama a queda de alguém. Somos punidos no que tencionamos punir os outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem aos semelhantes. Se não te fragilizares, nada te alcançará, causando prejuízo. Conserva-te sobranceiro e todo ataque contra ti se perderá sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo é a voz da verdade que não cala.
que Jesus... Só um pouquinho. É o quê? Alguém está com Fiesta branco 7710 aqui? É de alguém daqui? Não, não está aqui. E assim então vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estimo que todos estejam bem, que todos nós possamos apacentar nossas consciências das aflições diárias e agradecer a espiritualidade benfeitora e amiga através de Deus, nosso Pai, que ofertou a nós aqui presentes dos dois planos da vida a grande oportunidade da educação dos nossos sentimentos na senda do bem. E nós só temos que te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, que esses eflúvios de amor nos dê força e coragem, equilíbrio e bom ânimo, que possamos levar essas emanações a todos que convivem conosco, endereçando esses eflúvios ao nosso querido e abençoado planeta Terra, que nos propicia a nossa filiação divina, e temos muito que agradecer pelo nosso reencontro à luz. Que a doce paz envolva a nossa querida e companheira Dalva, que preparou o estudo desta noite com muito carinho, para que juntos participemos deste banquete de luz e amor. E recebendo esse abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma noite de aprendizado, te dizendo simplesmente gratidão por tudo. Que assim o seja. Dalva Bezerra te abençoe e te inspire. E assim passamos a palavra à nossa irmã Dalva. Boa noite a todos. Porque só não me conhece quem é da primeira vez, né? Porque de resto todo mundo acho que me conhece. E aí a gente foi pega no laço, né? Como ele comentou. E como eu sempre gosto de falar esse tema, pelo menos uma vez por ano, o doutor Bezerra acho que entendeu o recado. Porque é família. E aí, quando eu passei, uma amiga disse, arrebenta. Eu não sei se eu vou arrebentar, eu não sei, mas a gente vai conversar sobre família, sobre relacionamento, sobre porquês, né? Tantos porquês que a gente vive. E aí ele começa, né? Parentes de hoje, amigos ou inimigos do passado, porque não há um de nós que não faz esse tipo de questionamento. Em algum momento, em alguma situação, em alguma dissensão familiar, a gente pergunta, meu Deus, será que é inimigo? Será que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa errada? E a gente vai tentar falar sobre isso. Vamos ver aqui, acho que é aqui. Vamos considerar o que é parente. Nós temos família de orientação, que eu até fui buscar direitinho como é, né? O que é uma família de orientação? Aquele onde exatamente está assim, aquela onde um espírito nasce, renasce no caso, e aprende a ser criança. Só. Ele nasce ali e aprende a ser criança. Agora, o que é a família de procriação? É a resultante, né? Aquele nascimento resulta de um matrimônio, de uma união, enfim, de uma junção de dois espíritos que têm uma criança. E os colaterais. O que é colateral? São os parentes que pertencem ao mesmo grupo familiar, né? Descendendo uns dos outros. Irmãos, né? Tios, tudo colateral, tá? E aí a gente vai seguindo. E o que é família? E tá todo o slide vai ter a fonte, tá? No livro Renovando Atitudes diz que a família, a rigor, é uma instituição social que compreende indivíduos ligados por laços consanguíneos. Ou seja, a nossa família, a gente pertence a uma família que nós temos ligações sanguíneas. Claro que existem aqueles que se juntam a nós, que não têm um laço consanguíneo e que a gente considera família. Tá? Isso é muito importante que seja dito. Mas a família, a rigor, é isso. Eu me ligo através do laço consanguíneo e formo uma família. A família é um núcleo de reencarnação. Você se junta lá no plano espiritual, a gente vai falar sobre isso lá na frente.
Ah, mas eu não me lembro. Se eu me lembro, tá, tem alguma coisa errada aí. Mas a gente faz um combinado reencarnatório para nascermos na família onde estamos hoje. O lar é a moradia das almas, porque lar é uma coisa, casa é outra. Casa é construção, seja de madeira, de tijolo, sei lá, de pedra, isso é uma casa. O lar é a moradia das almas, e alma é espírito reencarnado, é encarnado. Então, nós devemos lutar para termos lares, e não para termos casa, porque lá é a moradia das almas, segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz. Laços de família. Não é a novela, porque tinha uma novela com esse nome, que tem duas espécies de família, pelos laços espirituais e pelos laços corporais. As primeiras, ou seja, as famílias pelos laços espirituais, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam. O que é isso? Elas seguem. Elas vão seguindo no mundo dos espíritos. Então, eu vou explicar mais à frente. As segundas, que são as laços corporais, elas se extinguem com o tempo. E muitas vezes elas se dissolvem. E o interessante dessa frase é o moralmente, já nessa existência atual. Porque as famílias espirituais, elas não se desmancham, não acabam. Aí entra aquela situação que eu falei. Muitos, por consanguinidade, são famílias espirituais, mas muitos não têm laços sanguíneos, né, de consanguinidade, e são a nossa família espiritual e vão perpetuar no mundo dos espíritos. E aí aquele famoso, meu Deus, eu conheci aquela pessoa hoje e a gente já bateu, sabe? Já gosto dela, ela gosta de mim, afinidade, um monte de situações que você realmente reconhece naquela outra pessoa. É um membro da sua família espiritual, porque ela se perpetua. Ah, mas por que não nasceu, então, com laço consanguíneo? Aí a gente vai ver mais adiante, porque nós temos as necessidades reencarnatórias. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa separação e, ao mesmo tempo, dessa junção, que não é pelo laço sanguíneo. E, por outro lado, as famílias que se formam apenas pelos laços corporais, moralmente elas se extinguem. Aí a gente fala assim, meu Deus, que bagunça aquela família. É um desmancha, um casa, descasa, um sai, um volta. Não tem famílias assim? Por quê? Porque são laços corporais. E é matéria. E matéria, ela acaba, né? E aí continuamos. Parentesco corporal e espiritual. A gente falou de família corporal e família espiritual. Agora a gente está falando de parentes de maneira espiritual e de maneira corporal. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, irmão, primos de primeiro grau, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Ou o que é simpático? Quando você tem simpatia, é porque você gosta do outro. Então, são espíritos que têm afinidade, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Porque como a gente encontra os laços espirituais também fora da família sanguínea, a gente encontra dentro da família sanguínea. Você tem 5 irmãos, você se dá muito bem com 2, às vezes só com um mesmo. Com os outros são seus irmãos, mas você tem aquele a mais com determinadas pessoas. Por quê? Porque existe esse estreitamento. Então, o que faz? A gente reencarna com algumas, né? Com as mesmas pessoas, com algumas das pessoas que a gente já reencarnou algumas vezes e cria esta família. E aí nós somos, lá na frente, esse é até mais na frente, mas eu já vou falar, nós somos os mesmos atores e só mudamos os personagens a cada reencarnação. Mas, dependendo da necessidade evolutiva, entram atores que não pertencem àquele núcleo. Para quê? Para aprender ou para ensinar. Ele parece que não faz parte daquela família, mas ele vem com uma missão, ou de aprender ou de ensinar.
Então fica aqui meio que o patinho feio ali no meio, mas ele não está errado, né? A questão principal, o cerne da nossa conversa é dizer que estamos todos no lugar certo com as pessoas certas, embora a gente muitas vezes questione e duvida, tá? Essa é a questão principal. E ele continua: também pode acontecer sejam esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que ali lhes serve de provação. Quem de nós, ou na nossa própria família, ou na família de alguém, não sabe, irmãos que se odeiam, pais e filhos que se odeiam. Ah, mas é feio falar isso, mas é real. É literalmente real. Por quê? Porque nós somos espíritos. E as oportunidades vêm para a gente crescer e evoluir. E a gente, às vezes, não dá conta, a gente sucumbe. E aí a gente falha. E vai ter que voltar novamente. E voltar, e voltar, e voltar. E a gente escuta aquele vizinho que briga o tempo todo, é o filho que briga o tempo todo com o pai, com a mãe, é o irmão, é o tio. A gente está falando do parentesco mais próximo, tá? Não é aquele de 4º grau que você vê uma vez a cada 50 natais, que você não tem como você ter afinidade. A gente está falando daqueles que a gente tem o cotidiano, tá? E aí, seguindo, o plano divino da família. A gente tem um plano divino. Os laços sociais, o que é o laço social? Que a gente vive, né? São necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. O laço social é, se eu pudesse, eu morava lá no monte, ficava lá o tempo todo. Você não vai ter relação social nenhuma. Não vai aprender, não vai ensinar, não vai evoluir, vai estacionar. Deve ser realmente maravilhoso, né? Não pagar boleto, não pensar em conta, uma maravilha. Mas alguém vai estar pagando isso para você ficar lá o tempo todo. Então, assim, você precisa desse contato social, muito embora a gente tenha um desgaste muito grande, a gente precisa desse contato dentro da família e fora da família, para que a gente possa apertar o primeiro. Porque quanto mais você convive socialmente, principalmente com os membros da família, mais estreita a sua relação fica com essa família. Porque você aprende a respeitar o outro naquilo que você acha que ele tem que mudar. Porque eu quero que seja assim. Só que ele acha que ele está certo. E aí você passa uma encarnação inteira tentando mudar o que você não vai conseguir. E você esquece de olhar para dentro de você e mudar a você. Porque quando você muda, as coisas ao teu derredor vão mudar. Isso é fato. Mas você não vai conseguir mudar a existência terrena de outra pessoa, de outro espírito, né? E aí quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Porque esse convívio social dentro da família e fora da família, porque a sua família, você sai com ela, você convive socialmente com outras pessoas. Você aprende a olhar o outro como irmão. O que hoje, eu tenho muita tristeza de falar isso, a gente tem muita dificuldade de ver o outro como irmão. A gente lembra, Natal é uma maravilha, né? Final de ano é um espetáculo. Todo mundo quer ajudar, a caridade fica a 1000. Mas é que a gente tem 11 meses que antecedem o mês de dezembro. E aí a pessoa quer ser caridosa no mês de dezembro. Porque eu não consigo ver o outro como irmão o ano inteiro, eu só vejo no mês de dezembro. Então, Deus faz isso para que a gente possa se permitir. E aí, continuando no plano da família, transformações dos laços corporais em laços espirituais. Lembra que a gente tem o laço corporal e o espiritual. Se você estreita esse laço espiritual com os entes que te cercam, você vai fazer a ideia de Deus, que sejamos uma família universal. Quando a gente se tornar uma família universal, primeira coisa, todos seremos irmãos. Acabaram-se os problemas, porque já estaremos evoluídos. Seremos uma família universal. E aí é a proposta de Deus. E continuando lá no planejamento, para a gente poder chegar nessa família universal, que ainda está longe a beça.
Tem todo um esquema lá, né, para a gente saber o que vai fazer para vir. Frequentemente, o espírito renasce, como eu falei, no mesmo meio em que já viveu. Aí não é possível que ninguém vai falar, não, né? Não mesmo. Eu não posso ter nascido no mesmo meio dessas pessoas que eu convivo hoje. Eu já escutei muitas pessoas falando isso. Você não vai me convencer que eu já vim com essas pessoas, só se eu tiver algum desequilíbrio. Porque é difícil, porque não sei o quê. Aí começa lá a falar lá as suas coisas. Estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Ou seja, eu não lembro, vocês não lembram, porque a gente tem o bendito e abençoado véu do esquecimento, né, no nosso processo reencarnatório, então eu não lembro. Eu só sei que eu estou certo e o outro está errado. É só isso que eu sei. Mas não. Nós temos que ter na nossa mente que o véu do esquecimento é justamente para minimizar aquilo que a gente sente sem querer sentir. Que é aquela raiva que eu tenho da minha mãe, eu não sei porquê, mas eu tenho, entendeu? É aquela coisa com meu pai, é aquele com meu irmão, entendeu? Aquele primo que eu não quero nem ver passar na minha frente. Né? E aí vem os colaterais também, porque aí vai se juntando, né? É o cunhado, a sogra, o sogro, que a família vai ampliando. E muitas vezes eu tenho uma certa resistência com essas pessoas e eu não entendo por quê. Porque nós já convivemos em outras existências. Aí fala, pô, mas aí eu escolhi de novo. Muitos de nós escolhem para evoluir e muitos de nós vêm na compulsório, não tem escolha. Você já teve várias oportunidades de aceitar essa convivência. Você não aceita, você vai de maneira compulsória e você vai voltar com eles. Aí você fala, tá bom. Aí chega aqui, esquece, aí é aquele negócio na família, né? Porque você não conseguiu. Mas assim, eu tenho a notícia, nós vamos voltar tudo de novo com as mesmas pessoas, tá? Só vamos mudar os papéis. E não adianta já ir projetando o que a gente quer ser, porque não é assim. Já chega lá, ó, dessa vez eu quero ser a mamãe. Não é bem assim. Vai depender da nossa caminhada, tá? A gente tem que lutar. No lar, a gente não tem. Isso aqui eu vou falar porque, assim, tá no slide, né, e tal. Ninguém tem. Culpa e repulsa, esse sentimento, ninguém tem. Animosidade, aquela toalha molhada em cima da cama, né? Aquele tubo de pasta de dente que larga aberto, Lá em casa, minha filha, eu já falei, gente, uma cuba desse tamanho não acerta cuspir dentro da cuba, gente. Por que a pasta de dente pinga do lado de fora? Aí toda hora tem que ir lá limpar. Não é possível, uma cuba, né, enorme. Mas você é uma coisa tão pequenininha. Mas você fala isso, ó, há 30 anos, falando a mesma coisa, e nem aí, está tudo certo. A ingratidão dos filhos para com os pais, mas tem a incompreensão dos pais para com os filhos, porque eu quero que meu filho faça o que eu quero que ele faça. Eu não aceito que nós estamos no processo evolutivo e que esse espírito pode estar, muito lá na frente. E ele veio para me auxiliar, mas eu não quero, porque eu sou a mãe, eu que mando. Você cala a sua boca, né? Eu falo assim, olha, você cala a boca, você vai ficar sem um dente. Entendeu? Eu falava isso, uma coisa horrível falar isso para um filho. Olha, você cala a sua boca, você vai ficar banguela. Imagina, pavor de ficar banguela, calava a boca, né? Lógico. Então, assim, são coisas pequenas, mas que no cotidiano ele dá um desgaste, atrai para o lar da gente, né? Situações que a gente não gostaria. Então, o lar é uma bendita escola. E de verdade, gente, é um campo de provas, mas é uma oficina sagrada, é uma sagrada oficina. Porque é ali que você exercita, é ali que você treina, é ali que você aprende, é ali que você ensina. Então, o nosso lar, realmente, ele não pode ser uma casa, ele tem que ser um lar. Aí vem o casamento. Olha que beleza, eles botam até piscando. O matrimônio, né? Pisca que é uma beleza. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Outra questão. Não é possível que lá, no plano espiritual, eu aceitei casar com esta pessoa. Não pode ser. Mas a gente pensa, mas o homem também pensa, gente. Entendeu? Eu falo, gente, eu assinei o cartório e registrei sei lá quantas vezes.
Porque assim, é uma coisa que vai. Mas a gente tem que entender, e a gente vai caminhar e vai falar sobre isso, que existem situações que são apenas corporais, né? E que por isso que há dissolução, muitas vezes, do casamento. Tá? O matrimônio, ele é justamente para ser bom, para ser uma resolução que eu tomei lá na vida do infinito. Eu quero estar com você, você quer estar comigo, nós vamos criar uma família, se a espiritualidade nos permitir, confiar, e nós vamos dar oportunidade para outros espíritos reencarnarem e aprender e ensinar. Essa é a proposta, tá? Que é linda, maravilhosa. E como se formam esses casais? Tem uma programação que considera o passado, o futuro espiritual, o merecimento e a necessidade dos cônjuges. Aí estreitou. Estreitou um pouco. Porque você fala, se eu estou com ele, então, se a gente está bem, né? Mas, poxa, é difícil a convivência? Claro que é, gente. Não pode dizer que é fácil, que é mamão com açúcar. Não vai ser. Por quê? Porque somos espíritos, né, com caminhadas juntos, porém somos espíritos únicos, né? Não somos iguais. Então, esse negócio de assim, alma gêmea também é nome de novela. Não existe. Não tem. Metade da laranja não existe. Porque você não pode. Normalmente, os casais, eles não são idênticos, mas a convivência, muito embora sejamos espíritos únicos e individuais, a convivência faz com que você se pareça muitas vezes com o outro. Porque você convive tanto que você vai ficando parecido com ele. Mas você não é ele, e ele não é você. Então, não adianta querer mudar um ao outro, que a gente não vai conseguir. Alguns matrimônios, ajustes, são detalhadamente planejados. E outros, afinidade psíquica, que eu falei que eu ia comentar. A afinidade psíquica, ela só vai fazer uma união que ela vai desmoronar. É aí que a gente tem que ter cuidado. Aquela empolgação, não sei o quê. Gente, tem pessoas que se casam assim, e já casam assim. Não, eu vou casar, se não der certo eu separo. Como assim, gente? Nem casou, já está falando que vai separar? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu conheço um casal que se separou ainda pagando a festa. Isso eu achei, assim, estranho, mas é. Parcelaram a festa e pagaram a festa, mas já tinham se separado. Eu fiquei, meu Deus, por quê? Porque é uma afinidade psíquica, corpórea, não tem profundidade. Não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí tem os tipos. Os consórcios humanos, né, as junções humanas, estão previstos na existência de cada um de nós, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Está lá no Consolador. Então, nós temos que agarrar as nossas provas expiatórias e seguir adiante. Vai que o teu marido é uma prova expiatória. Vai que a tua mulher é. Então, tem que agarrar. Isso é uma brincadeira, gente, mas se você tem um matrimônio e se ele funciona, você está para isso. Você está para seguir nas provas expiatórias, nas missões, porque elas vão te regenerar e regenerar o outro e auxiliar os dois a caminhar e a evoluir. Vamos combater como? Né? Nós vamos botar mãos à obra. Combater como? A indiferença, a sensação de rotina, o egoísmo, a tirania. Porque quando você olha lá atrás, nós já evoluímos muito. Mas é lógico que se você pegar pessoas hoje com 80 anos, com 70 anos, os casamentos eram diferentes. O homem mandava muito, né? E a gente foi conquistando o espaço que nos é devido, como mulheres que somos, e isso foi melhorando, porque é um processo evolutivo, ambos, do homem e da mulher. Mas existia a tirania. O homem falava, a mulher obedecia. E existem ainda países, né, culturas, que é assim. O homem anda à frente e a mulher anda atrás. Ela não pode andar do lado, ela tem que andar atrás dele.
e é aceito, é cultural, mas a gente pede que isso melhore, que as coisas se acertem. Então, isso a gente tem que combater, mas é claro que de uma maneira pacífica. Desenvolver a concessão recíproca, a tolerância mútua, a fraternidade, a renúncia e o diálogo. O diálogo é a base de tudo em qualquer situação, principalmente no casamento. Todos os espíritos se programam para casar? O que vocês acham? É não. Por quê? É uma solidão afetiva. Mas quando a gente fala solidão, parece uma palavra feia, chata. Não é. Aí a gente sempre mostra, quando a gente fala, situação de Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo, que ainda está junto a nós. Por quê? Porque eles têm uma missão. E a missão tem uma incompatibilidade com a formação de um núcleo familiar. Então, eles já aceitam, no plano espiritual, a missão, né, de vir nessa situação. Eles reencarnam com essa missão e não constituem a família consanguínea. Eles constituem a família espiritual, com grandes projetos, para mostrar para nós que é possível fazer o que Jesus mostrou. Então, eles não têm na programação o casamento, não na encarnação pela qual nós conhecemos, né, que passou agora. Numas futuras, provavelmente, para fazer a experiência, né? Ou já tiveram anteriormente, ou terão futuramente. Aí vem a pauta das provas e expiações: reajustar emoções, disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações conjugais e a família. Porque também tem isso. A gente falou de patamares um pouquinho mais elevados, né? Mas existem as pessoas que não se casam, e a gente conhece uma centena delas. Mas aí é um reajuste. Lá no plano espiritual, elas vão saber, você vai reajustar suas emoções, disciplinar suas atitudes, aprender a valorizar suas relações conjugais, aprender a valorizar uma família. Então, dessa vez, você vai reencarnar e não vai ter essa oportunidade. Você não vai poder formar uma família, porque você vai ter que passar por essa situação. E os espíritos que têm compromissos muito expressivos, aí cai no Chico Xavier, na Madre Teresa, enfim, em Gandhi, com a humanidade, que são incompatíveis com a responsabilidade do lar. Eles não dariam conta. Então, são duas situações, tá? De espíritos que vêm numa missão de luz e espíritos que precisam reaprender a dar valor à condição de família, tá? De convivência familiar. Aí os filhos, olha que bonitinho, passei rápido, né? Mas é tão bonitinho, gente. Peraí, cadê o negócio? Não, foi embora. Sumiu. Ih, peraí. Estava indo bem, não estava? Calma, peraí. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. São seres em evolução como nós mesmos e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por essa ou aquela razão. A gente sempre fala, né? Filho é empréstimo. E tem pessoas que não entendem quando a gente fala isso. Principalmente quando um filho, quando algumas pessoas passam pela situação muito difícil de ter que enterrar, né? Que devolver ao plano espiritual o seu filho. Porque eles são empréstimos para nós, com toda a confiança de que daremos conta dessa situação. E compromissos que nos ligam por essa ou por aquela razão. A gente não sabe o porquê nós temos, vamos supor, 3, 4 filhos completamente diferentes, como a gente falou antes. E aí você fala assim, mas eu criei tudo igual. Não, não criamos tudo igual, porque somos diferentes. Então, eles são criados com a sua a capacidade que você tem de educação, de educar, de mostrar valores, etc. e tal. Mas eles não são iguais, portanto, não absorvem as coisas de maneira igual. Tá? Então, tem essa diferença. Aí tem os filhos problematizados. Esses são companheiros que são provenientes de desatinadas experiências. Outros são seus inimigos, que voltam ao seu lado para os acertos que o amor propõe. Muita coisa se explica. Porque a gente já ouviu uma vez, né, um palestrante veio aqui e falou que ele não gostava da filha dele. Ele olhava para aquele bebê, para aquela criança, e ele não gostava.
E aí ele foi, né, estudar, aprender, saber, para começar a amar aquela criança. Mas só que nós, muitas vezes, a gente fica com vergonha, a gente não sabe como lidar com isso, mas acontece. Né? Tem pais, tem mães que realmente não conseguem, por quê? Porque foram inimigos no passado, porque tiveram desavenças. E as oportunidades vêm, e infelizmente, por desconhecimento ou por falta de querer, ele abandona ou deixa para lá, ou deixa que o outro cria, ou então fica aquela casa do jeito que a gente conhece. Mas a gente tem que entender que se eles vêm para nós, nós temos que dar conta do recado. A luta não é fácil, porque às vezes os embates são imensos. A gente conhece casos e casos, mas a gente precisa lutar. E a doutrina, a santa doutrina, ela nos auxilia. Porque a gente não vai acertar sempre, não. A gente tem que, às vezes, respirar e falar, meu Deus do céu, meu Deus. Mas se veio, nós vamos dar conta. Isso aí a gente não pode duvidar. Isso está lá, ó, no livro Vereda Familiar. E aí, continuando. Mães, lá no Evangelho, né, Kardec coloca para a gente o seguinte, os Espíritos colocam, mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Santo Agostinho trouxe isso para a gente, está lá no Evangelho. Por quê? Porque é isso que aquele palestrante fez. Um de nós é o culpado. Então não cabe apontar o dedo, porque eu aponto um e tem 4 para mim. Eu posso ser a culpada. Então eu vou trabalhar para que isso, né, minimize ou até cesse nesse processo reencarnatório, nessa existência que a gente tem, mais uma existência. Então, a gente tem que pensar sempre isso. Os problematizados, né? Aqueles filhos que, infelizmente, vão para caminhos tortuosos, os pais precisam lutar em favor desses filhos, porque vamos ter que prestar contas, né, no plano espiritual. Pais e filhos retornam com a promessa de se perdoarem. Porque lá no plano espiritual, quando vem para nós essas situações, na grande maioria, quando não é compulsório, a promessa é de perdão. Vou aceitar porque vai dar certo. E aí a doutrina mostra para a gente que a gente tem que lutar e tem que perdoar. É só pedir, olha, todo dia de noite, na hora de dormir, peçam perdão. Ah, mas vou pedir perdão o quê? Peça perdão, gente. Pedir perdão pelas nossas faltas, porque a gente não lembra. A gente já pede por essa encarnação e por as precedentes. A gente pede, porque pedir perdão do fundo do coração é muito bom. Aí, a orientação que vem para a gente, né, nesse livro do Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo, é que existe uma ação do mal sobre a família. Grandes e variadas hordas sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas. Como a família é o núcleo assistencial para o progresso da alma, admitem que seja necessário bombardeá-la. Então, assim, aí eu volto lá. As dissensões, as briguinhas, aquela coisa todo dia, aquela falta de oração. Aí a gente fala no quê? Vai falar ali? No culto do Evangelho do Lar. Ah, eu não sou espírita? Então, o espiritismo, ele nos aconselha, porque o espiritismo não te obriga a absolutamente nada, mas ele te aconselha a fazer o culto do Evangelho no Lar uma vez por semana. É muito pouco, né? 15, 20, meia hora. Ai, mas eu não sei fazer. O Evangelho ensina. A gente orienta, né? O atendimento orienta. Não sei, eu procuro saber. Porque essas hordas, ele botou aqui, né? Esse grupo, eles abominam a ideia do grupo familiar. Porque onde se tem um grupo familiar bem estruturado, se emana luz para o plano espiritual. E aí isso incomoda o trabalho daqueles irmãos que, infelizmente, ainda se encontram em dificuldades e não querem o bem, querem o mal. Aí é aquele negócio no ouvido, que você, né, fica ali, né? Deixou a toalha na cama molhada, deixou, o lençol vai ficar fedorento. Aí você vai lá e desorienta e fala, grita, faz umas coisas assim que até Deus duvida. Por quê?
Ah, mas isso não é nada. Você que pensa. Já desestabiliza a casa. Acho que a Regina está aí. Ela deixa o rádio ligado na Rádio Rio de Janeiro o tempo todo. Ainda continua, né? É Eu assim. também. Os espíritos ficam ouvindo a Rádio Rio de Janeiro o dia Eu todinho. também deixo ligar a É uma televisão. boa, gente. Compra um radinho de pilha, que ainda vende. Eu nem sabia, mas vende. Bota lá, deixa lá. Estão ouvindo. Você sai, você volta, você entra, você sai. Desliga de noite, né? Para poder eles dormirem também. Então, assim, mas assim, deixa lá ligado, gente. E vai. Não cria clima, não. Não arruma problema mais, não, que problema a gente já está cheio. Valem-se. O que essas hordas é um nome lindo, o que esses espíritos fazem? Eles se valem das nossas fragilidades, né? Dos impulsos irrefletidos de vigilância, das nossas inseguranças emocionais e dos temperamentos diversos. Ah, esse ali é bem nervosinho, é nele que eu vou. Entendeu? E aquele ali, ó, não tolera nada. Aquela ali tem uma mania de limpeza, de ordem, que eu vou fazer neguinho lá, ó, bagunçar. Tá? A pessoa perde o prumo, né não? Perde o prumo. Quer ver? Tu limpa a casa todinha, tu dá 10 minutos, pacatá, 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 parece que dá um negócio, todo mundo resolve andar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Né? Mas eu acabei de limpar, meu filho. Mas não é? Mas fala que é mentira. É exatamente assim. Entendeu? Porque é uma coisa tão simples, mas que você já fica, bebê, acabei de limpar, passei o pano. Entendeu? É o cachorro que vira o negócio lá da água. O meu neto agora deu para pegar toda a ração do cachorro e botar dentro da água do cachorro. O negócio faz... Parece até que está com fermento o troço, entendeu? Aí tu chega lá, o negócio está explodindo. Entendeu? Vamos ficar gritando? Não adianta, porque eu vou dar as coisas e fazer de novo. Assim, são coisas simples, mas que no cotidiano ele vai atraindo. Ó, aquela casa ali gosta do negócio, gosta da confusão. Aquela ali, a fragilidade dela é essa, então não vamos deixar, não. E como é que a gente protege? Com o culto. Todo o trabalho que desenvolve no lar conta com a assistência permanente dos prepostos de Jesus, que protegem os nossos ninhos escola, que são os nossos lares. Preposto, né? A gente vai quando ora, né, no Evangelho, que Jesus esteja no nosso lar, gente, ok. É preposto. Preposto é aquele que vem em nome de outro. Vêm os bons espíritos e abençoam o seu lar. Seu lar é um pontinho de luz que vai ajudar no plano espiritual a fazer trabalho. Entendeu? Na hora que o negócio ficar justo demais, você vai fazer uma oração. Eles vão te cercar, vão te orientar. Olha, assim, calma, calma. Agora, se você faz o inverso, infelizmente, você vai ter aconselhamento de espíritos que não são prepostos de Jesus. São filhos do mesmo Pai, são irmãos de Jesus como nós, mas as intenções são diferentes. E, bem-aventurados os aflitos, está no Evangelho. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, o problema é que está gravado. Vou falar uma coisinha aqui, quando eu leio isso, meu Deus do céu, minha dívida deve ser uma coisa, mas assim, uma coisa assim, que eu não consigo nem mensurar. Porque, meu Deus do céu, olha aí, ó, pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. É no patamar mais alto. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aí eu li o primeiro, fiquei nessa questão. Quando eu acabei de ler, fiquei mais tranquila. Porque aí vai me poupar séculos de problema aí na frente. Então, vamos resolver agora nessa mesmo. Vamos resolver com o que a gente tem em casa mesmo, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. E na hora que for deitar, reza, pede, que acerta tudo. Considerando que estou no melhor momento para progredir. Por quê? Porque o momento de progredir é todo dia, toda hora, todo instante. Porque a gente não está aqui a passeio. Muitos colegas estão mesmo. Mas a gente não. Se a gente escolheu estar numa quarta-feira, essa hora aqui, e ainda que não é o palestrante, ainda sou eu, então realmente a gente está no melhor momento para progredir. É esse momento. Mas olha só, eu acho que isso aqui eu vou deixar para outra vida. Isso aqui eu não vou dar conta, não. Vai dar conta, sim. Você tenta. Você vai tentando. Um dia você vai. Você vai conseguir. Mas é tentativa mesmo.
que você vai ter sucesso. Sei que provavelmente estou endividado com aqueles que me causam sofrimento. Eu não diria nem provavelmente, é líquido e feito. Te deu sofrimento, você tem alguma coisa ali. Mas aí o que você faz? Pô, essa mulher, esse homem só me dá sofrimento. Esse filho, esse parente, esse irmão, esse vizinho só me dá sofrimento. Tem alguma coisa aí. Volta lá, porque Santo Agostinho falou, né? Um de nós é o culpado para mãe e filho. Eu digo para qualquer situação. Um de nós é o culpado ou os dois são culpados. Então, vamos amenizar. Vamos tentar. O objetivo dos reencontros na família é sempre estabelecer a convivência fraterna, o reequilíbrio, o desenvolvimento de laços espirituais baseados no amor. É aquele negócio da margarina, da televisão. É assim, tudo muito light, muito lindo, aquela coisa. Não é. Não é. É o objetivo. Entendeu? É o que nós estamos fazendo agora, né, com esse objetivo aqui, que é sempre estabelecer uma convivência fraterna. Eu preciso, não que eu tenha. Porque muitos saem daqui, ficou lá falando, agora vou ter que chegar em casa, né? E sabe o que acontece com a gente? Nós temos um agravante. Qualquer coisa dentro de casa, você não vai para cá do caminho? E tá assim? Tá desse jeito? Deus me livre, eu que não vou lá. Vai dizer que ninguém nunca ouviu. Direto. Mas você não é espírita? Sou. Então. Aí você, então. Aí você vai dar aquela, né? Então, eu estou no planeta de provas e expiações, sou um espírito ainda em evolução. Aí nisso a pessoa está dormindo, né? Já está falando, a pessoa está roncando. Assim, a cobrança é um pouco maior. Porque se eu saio de casa, venho aqui, tento aprender, tento ler, tento estudar, vou no atendimento fraterno, faço fluido, for para desobsessão, sou presidente da casa e tal. Então, assim, a gente tem esse compromisso. A gente precisa estabelecer uma convivência fraternal, por mais que ela nos doa, porque às vezes é doído, mas a gente precisa, tá? Eu decido estabelecer ou reestabelecer o convívio harmonioso com os meus parentes. Agora é a hora, é Natal. Natal é uma maravilha. Falo isso sempre. Quem leva maionese, quem leva o pernil, quem leva não sei o quê. Lá, viu? Fulano só trouxe maionese. Só maionese. Não traz mais nada. Todo ano é isso. Não quer ter trabalho. Ainda comprou, hein? Cheira porque deve estar azeda. Porque comprou e fica. Vai dizer que não é. Por quê? Fulano, na hora de passar a lista, só pega o mais fácil. Porque não sabe fazer nada. É assim. Entendeu? Essa é a hora. Então, homem, você quer fazer isso, faz. Não quer fazer, não faz. Entendeu? Quer levar rabanada, leva. Não quer levar, não leva. Entendeu? Porque a gente se prende a detalhes para criar as brigas. E a gente não percebe. Entendeu? A gente não se dá conta de que, às vezes, você cria um negocinho para virar um troção. Natal é fatídico. Esse cara de história, né? Não, a gente vai nesse negócio aí, arrumação, uma arrumação, entendeu? Não é uma coisa. E assim, nem foi a data que Jesus nasceu. Falei. Tá? É uma data estipulada que, graças a Deus, existe. Porque nós precisamos desse momento para que as coisas se harmonizem e é um momento belíssimo no plano espiritual. É maravilhoso o dia 24 para o dia 25. É lindo, é lindo. O plano espiritual relata coisas lindíssimas, porque os corações ficam mais, né, de alguns, né? Porque tem família que não adianta, não. Mas tem, né, uns que tal, dá certo. Então, eu estabeleço, eu quero e acabou. É isso que eu quero. Quero paz. Tem uma frase que é assim: prefiro ter paz do que ter razão. Pois quero no futuro sentir a felicidade de ter uma família venturosa e feliz. Ou seja, eu estou plantando o que eu quero colher lá. Ó. Mas vou colher lá quando? Se eu ainda nem morri? Mas vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Morrer não, é desencarnar. Vai desencarnar. Então já vai preparando, porque é com esses aí mesmo que a gente vai voltar. Eu acho que metade aqui vai perder o sono essa noite.
mas é isto mesmo. Entendeu? Vai olhar, nossa, vai chegar em casa, tá todo mundo esparramado no sofá, né? A pia deve estar cheia de louça, aquela coisa maravilhosa. Fala, não é possível, gente, aquela mulher falou isso. Eu vou ter que voltar com esses que estão lá, tá? É esse mesmo. Pagar o mal com o bem. Isso aí Jesus trouxe para a gente, ensinou, falou, mostrou e a gente não aprendeu. Não aprendeu, tá? Discorda de tudo que eu falo. O que eu faço? O que eu faço? Cada um vai na sua mente. Eu escuto. Tu já não sabe o que tu vai falar e o cara vai discordar? Então, só escuta. Bebe água, a água da paz. Bota lá. No Natal pode rolar aí, né? Uma aguinha, um negocinho, um vinho. Bota ali e fica só escutando. Fica escutando que dá certo. Ofende-me frequentemente. Ah, mas aí já é demais. Fica calado. Fica calado. Já não sabe que qualquer coisa vai naquele teu negocinho e vai te ofender? Às vezes é a mesma coisa, né? Não muda nem a ofensa, é a mesma ofensa. Você é chata. Você é implicante, você é metódica, você é... Tá bom, tá bom, tudo certo, tá tudo bom. Falam mal de mim, aí não dá, né? Ó, o que a gente vai fazer se falar mal da gente? Vamos elogiar. Que maionese gostosa você trouxe, dessa vez tu acertou. Nossa Senhora, tava boa demais, tava uma droga. Mas come. Entendeu? Não come, finge que come, sei lá, mas não cria confusão, entendeu? Ah, não dá, tá bom. Aí elogia, todo mundo gosta de elogio. Mas, gente, não é também, vou botar, ela tá mandando ser falso. Não, eu estou dizendo para a gente pegar o bom daquela pessoa e mostrar para ela o que ela tem de bom. Porque aí talvez ela vá parar de falar mal de você. Caramba, ela viu isso em mim, ela acha isso bom em mim. Ou eu falo mal dela pra caramba. Acho que eu vou mudar isso aí. Ou vai diminuir. Ou vai parar. Eu acho tão interessante. Isso funciona, hein? De verdade. Sinto repulsa. Isso existe, tá? Eu tenho que serenar meu coração, porque a repulsa, ela é um processo da reencarnação. A gente viu lá na frente que tem espíritos que vêm e não foram espíritos simpáticos em outras encarnações. Ao mesmo tempo em que eu reencontro ele e eu me identifico com ele como irmão, como pai, como tio, eu posso ter repulsa. Entendeu? Por esta mesma pessoa. Por encarnações precedentes. Então, a gente tem que serenar o nosso coração e pedir que a gente se acalme para poder lidar, porque é uma encarnação, às vezes, de muitos anos, dos dois lados. E a convivência, às vezes, é inevitável, né? Não muda de jeito nenhum. Aceita. Ué, quem quer mudar quem? Às vezes o cara está com 80, 90 anos querendo mudar o outro, que tem também a mesma idade. Oh, meu Deus, mas já viveu a vida toda, quer mudar ainda. Deixa desse jeito mesmo. Tá bom pra caramba. O diálogo... O abraço e só. Diálogo e abraço. E agora vai ter um videozinho. Esse vídeo tem som. Tá saindo, né? Tá vendo? Um videozinho que só tem animais. Esse vídeo. Procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo teto que o seu. Nem sempre os nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há amigo mais chegado que um irmão. Isso é uma grande verdade. A abençoada lei de amor e justiça nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto, na condição de pais, mães, filhos, irmãos e cunhados. Nem botaram sogra e nem sogro. No lar, ao lado de almas queridas, encontramos também antigos desafetos, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de reconciliação e resgate. Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário,
enquanto estais a caminho, aconselhou-nos Jesus. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez, ao longo do percurso, encontrarão o momento mais adequado e propício para esta reconciliação. Emmanuel nos alerta que toda antipatia aparentemente a mais justa deve morrer para dar lugar à simpatia. Perdoe sempre, pois a carne só enxergamos uma face da moeda das nossas existências. Quando nós estamos encarnados, a gente só vê o agora. Peraí, não pulou? Peraí, deixa eu me achar aqui, que eu já me perco toda hora aqui nesse negócio. A outra face só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes pensamos ser vítimas, quando na realidade somos os algozes. Nunca se esqueça de que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que merece. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Olha lá o pretinho no meio dos branquinhos, olha, o cachorrinho. Diferente, né? Esforce-se para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos de perdão, da tolerância, da resignação e da paciência. Não é fácil. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: o ontem já passou, agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e para a tua renovação. E aí, a gente encerra falando, é agora o nosso melhor momento para o nosso crescimento, para a nossa renovação, para as nossas possibilidades, porque se a gente planta agora, a gente colhe. E a gente tem que estar sempre pensando que é muito sério quando você está no núcleo familiar e ele não está caminhando como deveria. Porque nós somos parte, então nós temos a responsabilidade. E se nós temos um pouquinho de conhecimento, porque é muito pouco, o que a gente tem é quase nada diante de tudo que a gente tem que aprender. A gente tem que colocar em exercício. A gente precisa exercitar todos os dias. Não é nada fácil. Não é fácil no núcleo familiar, não é fácil do lado de fora, não é fácil no trabalho, não é fácil dentro da casa espírita, não é fácil. Por quê? Porque as nossas relações sociais, englobando as da família, que são relações sociais também, elas fazem com que nós aprendamos com o outro. Porque o outro tem que nos ensinar também. Porque nós queremos ensinar, mas nós não queremos aprender. A gente até finge que aprende, mas a gente não apreende. Porque quando a gente apreende, a gente usa na nossa casa, a gente usa fora da nossa casa, a gente usa na casa espírita, a gente usa no trabalho. Porque a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de 4 paredes. Ela é uma doutrina para tudo. Para tudo. Não, então eu venho para a casa espírita, eu boto a blusa, agora eu sou espírita. Não, nós somos espíritas 24 horas. É um caminho muito difícil, mas nós escolhemos este caminhar. Então, que a gente possa ter essa visão da nossa família, não como o tema diz, né, adversário, porque o adversário não é algo ruim. O adversário, ele mostra para você que você tem força para tentar ir adiante, querer até superá-lo. Né? Você ter adversidade não é uma coisa ruim, é uma coisa que te impulsiona para ser melhor a cada dia. Então, que a gente saia daqui na certeza de que nós estamos na família certa, na hora certa, do jeito certo, mas que cada um de nós tem a responsabilidade de levar tudo que a gente consegue assimilar para dentro do nosso lar, para fazê-lo realmente o lar, o ponto de luz, rogar a espiritualidade que nos abençoe e que nesse momento, né, nesse mês que a gente tanto falou, vocês possam ter um Natal de luz, de paz, uma família com 1, com 2, com 3, com 10, com 20, com 50, não há problema, mas que vocês tenham a luz dentro da casa de vocês, porque o Mestre Jesus, embora não tenha nascido nesse dia, ele emana vibrações porque estipulamos esse dia.
Então, as vibrações penetram em nossos lares e que os nossos familiares e que nós possamos absorver essa paz que Jesus quer que tenhamos. A paz de consciência, a paz da caminhada, a paz da certeza de que estamos tentando acertar, porque o caminho ainda é muito longo. Mas que Jesus nos abençoe a cada dia, que o Dr. Bezerra esteja com cada um de nós e muita gratidão pela confiança que a casa deposita em mim. Bom, muito obrigada. Passou. E assim, então, agradecemos a nossa irmã Dalva pela gentileza em atender ao nosso convite e aqui estar conosco, trazendo a sua mensagem e acrescentando um pouquinho mais em cada um de nós, né? A nossa gratidão, o nosso muito obrigado e que continue sempre à disposição, sempre que houver necessidade, né? Trabalhador na casa não pode ficar à toa, né? Tem que estar fazendo alguma coisa. E assim, então, vamos passar aos nossos passos. Jesus querido, amado Mestre, aqui estamos nós, repletos de gratidão, para te dirigir a nossa prece. Aceita, Jesus querido, os nossos melhores sentimentos. Tu bem sabes que ainda somos incipientes nesta caminhada, frágeis e vacilantes tantas vezes, mas já
aprendemos a agradecer. E agradecer é reconhecer que mais uma noite nos foi concedida uma preciosa oportunidade, um ambiente repleto de luz, paz, vibrações de amor e luz trazidas pelos nossos irmãos espirituais. Agradecer é reconhecer que Tu és o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo. É entender, Jesus querido, como Tu mesmo nos dissestes, que és o caminho, a verdade e a vida, e que não nos deixariam órfãos. E é com essas certezas que queremos Te agradecer. Obrigado, Jesus, porque esta noite também tivemos a oportunidade de ouvir e aprender um pouquinho mais através da nossa irmã Dalva, para quem Te rogamos, Jesus querido, bênçãos de luz, paz e saúde. Estamos, Jesus, na nossa caminhada e Tu sabes, os momentos são difíceis no planeta Terra, no Teu planeta, Jesus querido. Mas faça-nos entender as leis divinas. Faça-nos compreender e aceitar a suprema vontade do Pai. Chegamos ao mês das festas natalinas. Este mês nos parece um pouco mais sublime. Nos sentimos mais envolvidos. E aí nos tornamos um pouquinho mais tolerantes, compreensivos, fraternos, amorosos. Que bom, Jesus, que nestas épocas natalinas, sabedores que somos que Tu chega um pouquinho mais próximo de nós, nos afagando, nos envolvendo, nos fortalecendo. Continue conosco, Jesus querido, enviando sempre os Teus mensageiros, os trabalhadores a serviço do bem, para que toque nos corações endurecidos, que aí perambulam por este planeta, aqueles que ainda se comprazem no mal, que possam sentir a Tua luz sobre todos eles, fazendo cessar toda e qualquer guerra, todo e qualquer conflito, encontrando sempre o caminho da paz, da união. Que a cada dia, Jesus querido, este nosso planeta, este Teu planeta, possa caminhar em direção à regeneração e que nos façamos merecedores
deste planeta regenerado. Abençoe a toda a humanidade, aqueles que têm a função de comandar os países, para que se olhem mutuamente como verdadeiros irmãos, e que a necessidade e o anseio de cada um são as mesmas do outro, do próximo, ainda que esteja em outro país. Mas também queremos rogar esta noite pelo nosso querido Brasil, rogando ao nosso querido Ismael que interceda junto a Jesus por nós, também tocando no coração e na consciência das autoridades, mas também de cada brasileiro que se conscientize do país que deseja, que possa perceber que não somos todos iguais, que temos escolhas e preferências diferentes, mas que no fundo queremos todos um país de paz, de harmonia, de união e de bem-estar a todos, em especial aos mais sofredores. E assim agradecemos ao nosso querido Bezerra, que sempre nos envolve, orienta e conduz, para que possamos dar conta de todos os trabalhos e que estejamos sempre com as portas abertas para receber todos os convidados que Jesus enviar até nós. Obrigado por tudo, mas a gratidão maior a Deus, nosso Pai e Criador, por mais este dia que nos concedeu no nosso processo reencarnatório. E assim, com muita alegria, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala no nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Obrigado, Bisa, mais uma vez. Só lembrando da nossa campanha do quilo de enxoval, que continua permanente. Sai ano e entra ano, nós vamos continuar com a mesma campanha, tá? E lembrar a todos que se comprometeram de trazer os brinquedos de Natal, que deverão entregá-los até segunda-feira, tá?
aqueles que ainda não trouxeram. E lembrar a todos também, já fui avisado lá nas salas de estudos, né, que na segunda-feira, dia 19, nós iremos fazer uma reunião aqui com todos os componentes do estudo, aqueles que já estão estudando, aqueles que desejam estudar no ano que vem, para que a gente possa dividir as turmas, tá? E neste mesmo dia, que é 19, na segunda-feira, às 19 horas, teremos também aqui no salão uma reunião para todos os trabalhadores, tá? Não faltem, no nosso quadro de aviso tem um cartaz para não esquecer a hora e o dia, tá? E todos os trabalhadores deverão comparecer, tá bom? Então vamos todos na paz de Jesus.